Wolverine no centro do universo Marvel. Protagonista de uma saga envolvendo todos os heróis da Casa das Ideias. Ação, explosão, insanidade. Isto é Inimigo do Estado. Mark Millar levará Wolverine a um caminho nunca visto na história do personagem. Diversas mega-sagas da Marvel, como Guerras Secretas e Massacre, não contaram com Wolverine como ponto central da trama. Nos X-Men, Logan teve diversos momentos marcantes, mas protagonista mesmo de uma história, a ponto da trama rodar em torno dele, foram poucos. Em suas histórias solo, raramente tinha mais de 2 convidados e, em sua ampla maioria, eram personagens de casa, ou seja, mutantes. Inimigo do Estado muda isso. O autor escocês tem um talento para identificar demandas reprimidas e, pelo menos de minha parte, posso dizer que imaginar Wolverine contra outros heróis sempre esteve presente nos meus pensamentos. E assim, Millar o fez, num verdadeiro time dos sonhos, na arte de John Romita Jr., o mestre da ação e que já havia trabalhado com Wolverine nos X-Men, e arte e finalização de Klaus Janson, parceiro da lenda Frank Miller em Cavaleiro das Trevas e Demolidor. Quando Mark Millar chegou ao Wolverine, ele já era uma estrela. Tendo tido a dificílima tarefa de substituir o Warren Ellis na revolucionária Authority, Millar já mostrou que veio no primeiro arco, com Jane Sparks viva, agora bebê. Na Marvel, foi autor apenas da melhor HQ dos Vingadores de todos os tempos, Os Supremos, com tudo que uma história de super-herói tem direito, num conceito diferente do clássico time da editora. Millar foi parar em Wolverine graças aos esforços de Joe Quesada, que o convenceu a não escrever Blade, preferindo o mutante. Millar diz gostar do personagem, mas que a possibilidade de trabalhar com John Romita Jr. o empolgou ainda mais. Num caso raro, considerando a era Claremont, Millar disse que não era leitor de X-Men quando garoto. Em entrevista ao Wizard, Millar considerou a minissérie de Claremont Miller como a base fundamental do personagem, além de tecer elogios a Duro de Matar e Arma X. Resumidamente, ele entendeu muito bem o personagem e incorporaria essa base animalesca, samurai e heróica às suas histórias. O resultado, o melhor possível. Millar também fez questão de dizer que Wolverine bom é Wolverine de uniforme. O autor brincou com o fato de que Logan vendia muito mais com o amarelo clássico se comparado às roupas de civil. Sua roupa favorita não é a minha, mas é a da maioria dos leitores, a marrom. Porém, aqui veremos uma versão da roupa de John Cassaday de Surpreendentes X-Men, com mais preto do que azul, e detalhes de garras na calça, conforme o design de John Romita Jr. Por fim, o autor relata sua preferência por histórias autocontidas, ou seja, que começam e terminam ali mesmo, sem finais abertos. Nas palavras do próprio, pretendo fazer um encadernado legal, que caiba numa prateleira. Inimigo do Estado começa com um inocente jogo de beisebol entre crianças que termina no sequestro do filho de Ishiro, com a exigência do pagamento de 10 milhões de dólares. Mas a pergunta que fica é, por que o filho de um qualquer seria sequestrado? Ishiro é primo de Mariko Yashida e isso traz Wolverine à história. A negociação não vai bem, pois Logan percebe que os homens vão atacá-lo. Então começa um combate. A vida de Wolverine está tranquila, embora ele esteja nervoso, e dá o ultimato. Onde vocês enfiaram o moleque? Então, pela primeira vez, somos apresentados ao vilão da trama, Gorgon. Ele responde a pergunta de Logan. Ele virou comida de porcos. Temos uma demonstração das habilidades de Gorgon em Wolverine 26, numa rápida origem, onde o vemos de bandana, massacrando os ninjas do tentáculo. Somos apresentados ao seu poder, um olhar que transforma quem o vê em pedra, assim como a Górgona, criatura da mitologia grega. Porém, ele luta vendado para provar seu valor, que pode vencê-los na habilidade sem poderes. O tentáculo ainda não tinha se convencido da fidelidade de Gorgon, alegando que ele tinha ambição, mas não dava certeza de dedicação. Pois bem, Gorgon comete um harakiri para que seja renascido como servo da Hydra. Esse processo de morte e lavagem cerebral será feito com Wolverine, para que agora
o herói mutante se torne um caçador implacável, a serviço da Hydra e do Tentáculo, numa união sinistra entre dois clássicos grupos de vilões do universo Marvel. Miller optou por criar Gorgon pois não vê Wolverine com tantos vilões exclusivos, conforme disse em entrevista. Ele se diz inspirado por Frank Miller ao tratar um lado mais místico do Tentáculo que ressuscitaria heróis para trabalharem para eles. Logan, então, era a bola da vez. Inimigo do Estado trará uma série de confrontos de Wolverine contra os heróis da Marvel. John Romita Jr. para mim faz, aqui nessa história, o melhor trabalho de sua carreira, com uma arte característica, incrível dinamismo e criatividade na elaboração das cenas de ação. Suas splash pages também são incríveis, usando e abusando das sombras. O primeiro destaque de Romita Jr. é na luta contra Elektra. Aqui, vemos uma demonstração de finesse por parte dela, enquanto Wolverine é pura fúria. A luta desencadeia na destruição da embarcação da SHIELD e esta belíssima splash de Wolverine matando um tubarão. Contra o Quarteto Fantástico, o maior feito foi Wolverine entrar no edifício Baxter, conforme relata o personagem em seu monólogo. Só 3 pessoas no mundo conseguiram passar pelo sistema de segurança do Quarteto Fantástico. Só uma em 8 minutos, como eu. Aqui, claramente, Wolverine está em desvantagem, mas a esperteza de anular o Tocha Humana com os comandos de segurança anti-incêndio do prédio o dá a dianteira. Coisa reage e joga tudo para cima de Wolverine, porém, o mutante é mais rápido e muito mais habilidoso, conseguindo ferir Ben Green. Quando Reed aparece, Wolverine se teletransporta com um dispositivo dado pela Hydra, já que não conseguia ferir o Senhor Fantástico. Logan, porém, escaparia de um perigo para um outro maior. Sue coloca campos de força em torno do pulmão de Logan, que praticamente é ameaçado de morte pela heroína. Porém, o excesso de confiança da Mulher Invisível permite que Logan escape, com a ajuda de um capanga da Hydra. O Tocha Humana ainda o intercepta, mas sem sucesso. Wolverine consegue sumir do mapa, enquanto os heróis comemoram que Johnny Storm está vivo. Antes de Wolverine enfrentar Demolidor, temos um número que serve como interlúdio mostrando a dualidade na mente de Logan. Essa não é a primeira vez que vemos a mente de Wolverine conflitar entre matar os heróis ou deixar que eles o vençam para que acabe com o tormento do controle mental. Contudo, na edição 23 é onde isso é representado em atitudes. As investigações da SHIELD demonstram Wolverine implacável contra os super-heróis, mas ao mesmo tempo salvando uma mulher de um assédio e fazendo carinho num cachorro. Com Demolidor, Miller mais uma vez demonstra a capacidade de Logan de conseguir surpreender heróis experientes. Demolidor tem sentidos aguçados e consegue, segundo o próprio Wolverine, ouvir um alfinete cair a uma quadra de distância. Mas Logan surpreende Matt Murdock em sua casa. Elektra está do lado de fora e com um tiro, distrai Wolverine dando vantagem a Demolidor. Mais compassivo, ao contrário do quarteto, Matt tenta convencer Logan enquanto se defende dele, mas sem sucesso. A sequência de Romita é incrível, e apesar da boa vontade do Homem Sem Medo, Wolverine cai em cima de uma espada na direção de seu coração. Ele consegue recuperar a consciência e avisar Matt, antes de ser teletransportado, que o alvo da Hydra e do Tentáculo é o presidente dos Estados Unidos. Do lado de fora, Elektra é derrotada por Gorgon, que levará a heroína à ressurreição e lavagem cerebral via Tentáculo, algo recorrente na trajetória dela. Wolverine número 25 é a melhor edição de Inimigo do Estado, primeira parte do arco de Miller. Os X-Men armam uma verdadeira fortaleza para proteger a mansão e as crianças mutantes de Wolverine. Na Casa Branca, os Vingadores estão postados, esperando que Logan faça seu ataque ao presidente. Porém, Wolverine não será tão direto quanto costuma ser. O canadense invade a mansão furtivamente e obriga Rachel Grey a matar o presidente via cérebro, uma máquina de rastrear mutantes usada por telepatas. A abordagem é sutil, mas a ameaça não, já que Logan carrega um terraformador roubado de Reed e diz que vai pôr a mansão abaixo se Rachel não obedecer. Porém, Rachel lê a mente de Reed via cérebro
e descobre do inventor da máquina como desmontá-la, além de não fazer nada com o presidente. Wolverine falhou e precisa fugir desesperadamente. Run. A fuga tem de tudo. Wolverine usa o Pássaro Negro, o jato dos X-Men, para fugir, com direito a xingamentos. A destruição é absurda e ele danifica toda a nave, tendo de fugir correndo. Aos poucos, os agentes da SHIELD vão sendo neutralizados e o irmão de Ciclope, Destrutor, viu bem do que Wolverine era capaz. Porém, a consequência maior seria com outro personagem. Logan surpreende Kitty Pryde e a ataca. Instintivamente, ela usa seus poderes, o que faz Jean Paul, o Estrela Polar, ser brutalmente acertado por Logan. Ciclope acerta Wolverine, que é enfim finalizado por Capitão América. Damos adeus ao Wolverine vilão, mas nem de longe os heróis da Marvel ficariam longe de problemas. Todavia, agora tem um aliado de peso, ou uma máquina mortífera, nas palavras de Nick Fury, de volta ao lado certo da história. Para Wolverine voltar ao normal, a SHIELD faz diversos testes em sua mente tentando desfazer a lavagem cerebral do tentáculo. Miller aqui claramente homenageia o Arma X, inclusive usando a mesma técnica de Barry Windsor Smith, nos apresentando a cena supostamente real, para depois revelar que é uma situação de simulação da mente de Logan. Porém, durante os testes, um ataque liderado por Elektra e Estrela Polar vai sacudir a SHIELD e a história. É fantástico. Ele é o melhor, sabia? Desde 1989, John é meu artista predileto. Ninguém é capaz de contar uma história como ele. Ninguém é capaz de criar uma cena de ação como ele. Ninguém é capaz de provocar emoção como ele. Nesta segunda etapa da história, opto por conduzir a partir dos destaques na arte de John Romita Jr. As splashes de Romita já chamavam a atenção e agora o artista simplesmente fará o melhor possível nas cenas de ação. Já começamos com a página dupla destacando Elektra e Estrela Polar, liderando a ofensiva contra o porta-aviões da SHIELD. A volta de Wolverine também é memorável, sendo a força de contra-ataque do bem contra o mal. Até quando Wolverine se comunica com Ishiro e sua esposa e está determinado à vingança, Romita traz a cena dele colocando o uniforme novamente, terminando com a sensacional splash que dá o tom. Agora, os inimigos que se cuidem. A edição 28 começa com uma página dupla de quadros mais verticais, com destaque para o que tem Wolverine na chuva. E o que seria de uma história do velho canadense sem uma luta no bar, certo? Pois bem, é chegada a hora de Logan confrontar a Estrela Polar. Aqui Romita traz uma página 3x3 e demonstra uma versatilidade incrível. Sua arte, além de ação, sabe entreter nas cenas de diálogo. Mas, indo ao que interessa, Wolverine é sobrecarregado e preso. Porém, o mutante tinha uma carta na manga que só mesmo a dupla Miller e Romita Jr. poderia ter pensado. Wolverine simplesmente invoca 3 sentinelas que atacam os mutantes ali presentes, menos Logan, que usava um dispositivo da SHIELD que escondia o seu gene mutante. Os vilões são massacrados, Estrela Polar também. Wolverine ainda tenta convencê-lo do contrário, mas o ex-membro da Tropa Alpha, ainda perturbado, xinga Logan, que dá a resposta mais Wolverine possível. Ao final, preparem-se para uma das maiores cenas de ação da história do personagem, que começa na splash que termina a edição 28 com Logan montado numa sentinela. Não, gente, não é Marvel vs Capcom, é Wolverine mesmo. O tentáculo está com armas à mostra, pronto para a chegada de Wolverine. E lá está ele, com a sentinela destruindo tudo que vê pela frente. Apesar da gigante e poderosa arma, os ninjas se organizam e derrubam o robô. Coube a Wolverine então resolver sozinho. Em painéis horizontais, Romita Jr. faz Logan dizimar centenas de ninjas e chegar até o comando do tentáculo. Logan não se intimida com o tentáculo, que usa sua cartada final e demonstra Elektra sob controle. Porém, a ninja que já foi revivida pelos vilões sabe lidar com isso, e junto com Wolverine lidera uma reviravolta. Vimos eles lutando um contra o outro, e agora, juntos. Falta algo mais? Sim, ver a dupla indo rumo ao ataque a Gorgon,
contando com as informações que Electra obteve de dentro do núcleo de comando do Tentáculo. É chegado o acerto de contas. Wolverine 30 e 31 são as edições que irão terminar o arco Agente da S.H.I.E.L.D. e fechar a história de 12 partes de Miller e Romita Jr. Electra e Wolverine, com armamento pesado, irão atacar Gorgon em sua casa, tentando surpreendê-lo enquanto está vulnerável. Dito e feito. O ataque mata Elsbeth, muito querida por Gorgon e uma das comandantes do conjunto, Hydra Tentáculo. Mesmo brutalmente atacado por Electra e Logan, Gorgon reage e usa o teletransportador para retaliar. Vai matar Nick Fury, hospitalizado após o ataque ao porta-aviões da S.H.I.E.L.D. no início deste segundo arco. Na edição 31, a história irá concluir. Enquanto Gorgon ganha terreno facilmente pelo hospital, Wolverine parte desesperadamente se teletransportando. Prestes a matar Fury, Gorgon então é surpreendido com a chegada de Logan. Hora do round final. Em seus pensamentos, Logan traz sua estratégia: não lutar de igual para igual e travar a habilidade do vilão com a espada. A bravura de Wolverine impressiona, mas Gorgon é muito bom no que faz e enquadra o mutante. Porém, a arrogância gera um descuido. Enquanto lembrava as supostas vergonhas de Wolverine, com as mortes de Mariko, Estrela Polar e o garotinho Rikuto, isca para pegar Logan, ele abre seus olhos para fazer Wolverine virar pedra. Porém, o mutante tem forças para abrir as garras e não olhar. Gorgon é vítima de seu próprio poder e tem o fim mais apropriado possível para sua maldade sem limites. Inimigo do Estado e Agente da S.H.I.E.L.D. fazem a história mais explosiva de Wolverine e, sem dúvida, uma das 5 melhores do personagem. Porém, alguns questionamentos bem imaturos são feitos à história por parte de alguns leitores, e pretendo rebater eles aqui. O primeiro é com relação à escrita de Miller. Muitos dizem que o autor era bom quando, abre aspas, gostava de escrever e hoje apenas quer fazer dinheiro. Bom, me pergunto que tipo de indústria não se preocuparia com o que seu público quer. E Miller não só entrega o que os leitores gostam, mas também tem um incrível senso de adivinhar as chamadas demandas reprimidas, fato que já chamei atenção ao comentar sobre o autor no início do vídeo. E focando em Inimigo do Estado, quem diz que este material é mal escrito simplesmente não entende nada de quadrinhos. Miller trouxe tudo de melhor que Wolverine teve em sua trajetória, com um profundo respeito ao personagem, a ponto de o afirmar sem receios. Depois de Claremont, Miller é o autor que melhor escreveu Wolverine em toda a sua trajetória dos quadrinhos. Ponto. A história em si é muito bem escrita e empolga. O senso de escalada dos perigos que Wolverine e os vilões representam é muito adequado, e ela conta com 2 momentos incríveis em relação a quem é Logan. O primeiro é a sua reflexão antes da batalha final, onde ele compara a situação ao treinamento das forças especiais, que lhe dão um coelho para você adestrar e se apegar, até que um dia você precisa sacrificá-lo, senão morrerá de fome. Wolverine diz que é uma lição fundamental e que você aprende a desligar. Traçando um comparativo com a história, ele diz que se desligou do garoto Rikuto e precisa matar os milhares de agentes da Hydra e Tentáculo para vingar sua morte. Ao mesmo tempo, antes, Logan é avisado que vingança não traz felicidade, traçando paralelos com o ator Clint Eastwood, que interpreta personagens que têm bastante similaridade com o herói mutante. No fim, vemos isso. Ao visitar o túmulo de Rikuto, não temos heroísmo, nobreza ou explosões, e sim o pesar e a dor de que não importa o esforço, uma vida inocente foi perdida. Uma situação recorrente na vida de Logan, mas que ele sabe que precisa ir em frente. Portanto, isto é fazer dinheiro. E fazer dinheiro nos quadrinhos é escrever bem. Viva Mark Millar e viva John Romita Jr. O relato de minha experiência com o Inimigo do Estado me traz uma jornada emocional daquelas que arrancam um belo sorriso do rosto. Acompanhei o quadrinho pela primeira vez na mensal de Wolverine pela editora Panini. Lembro da ansiedade de aguardar um mês pelo próximo número. Lembro de sempre achar o arco de Millar muito mais legal do que as demais edições que vinham na revista, embora uma minissérie em particular tenha me encantado e vai ganhar seu vídeo em breve. O dia mais feliz foi com as últimas 2 edições.
Lembro de ficar horas no telefone com um amigo meu comentando sobre a história. Aliás, Hernani, um grande abraço para você que me aturava falando bem de Inimigo do Estado por horas. A alegria do final absurdamente satisfatório para um garoto de 14 anos de idade é algo que nunca vou esquecer. E posso dizer que Inimigo do Estado também me afetou muito mais depois de adulto. Numa despretensiosa ida a uma livraria, vi pela primeira vez o encadernado da história e fiquei encantado com a edição e a qualidade das folhas do material. Foi o dia que resolvi colecionar quadrinhos. No meu primeiro salário, comprei Inimigo do Estado, que está comigo até hoje e foi usada para as filmagens deste vídeo. Para Mark Millar, John Romita Jr. e Klaus Jenson, deixo meu muito obrigado. Para mim, tendo Wolverine como meu personagem favorito, é de uma alegria imensurável ver a seriedade com a qual levaram o personagem, tanto na escrita quanto na parte artística. Inimigo do Estado é inigualável na trajetória do canadense e merece, sempre, a lembrança como uma das gigantes do universo Marvel. O vídeo termina por aqui e agradeço aos que assistiram. Não se esqueçam de deixar o gostei e se inscrever no canal. Um forte abraço.